tendo em vista que já são quase 2 horas. A primeira coisa, eu vou mostrar aqui a tabela dos orientadores, para nós mais ou menos ver isso, né? Depois eu converso com a Nelly. Deixa eu ver, a Nelly está aqui? Eu vi se a Nelly estava aqui hoje de manhã, não estava. Não tá. Não tem problema. Depois eu converso com a Nelly e vamos conversar com as orientadoras e orientadores também, de que forma que a gente dá encaminhamento, tá? Surgiu uma pergunta pertinente, deixa eu ver. Luciana, professor, o que a gente posta no tema do projeto? Tu tá falando lá no Minha Uno, faz assim, hoje vocês só postam o palavra, frase, parágrafo e o resumo, tá? Pode botar no arquivo só no Word e postar lá. E aí o projeto para semana que vem, tá? Não tem problema, temos tempo ainda, é até sábado que vem daí o do projeto, tá? A gente começa agora conversando com os orientadores, e a gente vai elaborando, e na semana que vem a gente vê se a gente posta o que a gente elaborou já até sábado, ou eu dou mais uma semana, 2 para vocês, não tem problema. Professor, então essa atividade que nós estamos fazendo agora tem que postar na Minha Uno. Isso, eu criei 2 trabalhos lá no Minha Uno, tá? Um deles é esse do palavra, frase, parágrafo e o resumo, tá? E o outro é o projeto, é o rascunho, como eu chamei aqui, até vocês estão vendo na minha tela agora, ó, né? Estão vendo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, meus componentes. Sim. Aqui, ó, trabalhos. Até no material já postei o esqueleto do trabalho. Ó, tema do projeto e protótipo do projeto, tá? Então, o tema do projeto, deixa eu até mudar esse nome aqui, né? O tema do projeto não tá legal esse nome aqui. Olha aí. E o professor? Oi. Esse que nós estamos fazendo hoje, que é o tema do projeto, tem que postar hoje? Hoje? Não precisa postar hoje, é até semana que vem, ó, o prazo aqui, ó, 22/8. Porque assim, eu tô fazendo ele, eu não terminei ele, mas eu não tô feliz com ele ainda, sabe? Tá bem. Daí eu não queria postar ele hoje, eu queria ter um domingo, assim, pra ver se as ideias vêm na mente, pra mim poder finalizar. Postaram o resumo também, no que é escrito aqui, ó, salvei. Então, assim, ó, palavra, frase, parágrafo e resumo, 22/8, tá? Eu sou sempre ansiosa, precipitada, no caso, acho que deve ter mais colegas na minha situação. Eu já entreguei a palavra, frase, parágrafo, então eu não vou conseguir agora voltar lá e entregar o resumo. Daí não sei se eu encaminho por e-mail o meu resumo ou tu cria um novo trabalho ali para nós. Você é a Eleni? Isso. Eleni, para aí, deixa eu ver aqui. Eu posso devolver para você e tu posta de novo, peraí. Show de bola, pode ser sim, professor. Ô, professor. Oi. Depois que nós enviar, então, esse resumo, o professor vai estar retornando para nós, se está certo, se está errado, precisa complementar, como que vai ficar mesmo? Isso, eu vou dar uma lida neles, tá? Até na outra semana. E aí, assim, se eu julgar que algum esteja problemático, né, que precisa... Ó, já devolvi, Eleni. O Lucas também postou, tem o pessoal que já postou. Aí, se eu julgar que algum trabalho precise, né, uma outra elaboração, né? Mas, assim, eu acho o seguinte, primeira coisa, frase, parágrafo, palavra, frase, parágrafo e o resumo que vocês entregar hoje, ele é o ponto de partida para o diálogo de vocês com os orientadores e orientadoras, tá? Porque senão você vai lá com o orientador assim, professor, eu pensei sobre educação infantil. O professor vai olhar para você, bacana, você e todo mundo que faz pedagogia, né? Então, assim, eu quero que vocês, com esse trabalho que vocês fizeram de manhã e agora no início da tarde, vão com os orientadores já dizendo, ó, tá aqui, professor, eu conversando com o professor Ivo lá na aula, nós chegamos nesse ponto inicial aqui, é um ponto inicial, um ponto de partida. E aí o professor já consegue, né, ver a palavra, frase, parágrafo, ver o teu resumo, qual é que é o caminho e poder te ajudar, né, poder te orientar. Se você vai só com uma ideia na cabeça, ele não consegue captar, talvez, com tanta tranquilidade e não pode te ajudar de forma mais qualificada. Então, essa era a minha intencionalidade nesse final de semana. Apresentar um pouco de teoria para vocês, para agregar valor ao projeto e vocês, né, se dar conta de como é importante o que vocês vão fazer, olhar para a estrutura do projeto e sair daqui com o orientador em mente e a ideia geral do projeto para que vocês pudessem apresentar para eles, né? Esse era o movimento dessa primeira parte nossa
da nossa disciplina, que ainda continua na semana que vem. Né? Na semana que vem a gente inicia com uma devolutiva dos orientadores, eu converso com eles durante a semana, daí a gente vai, digamos assim, mais para os finalmente, já inclusive com tempo para elaboração, se for o caso, tá bem? Respondi mais ou menos o que você tinha perguntado, não lembro quem que era, a Eligiane tinha perguntado? Sim, professor. É que a gente está angustiado, eu sou muito angustiada. Não, eu sei. Quer ver? Eu já olha a fralda dele, Léo. Que é, Luciana? Ai, desculpa, prof, eu tô com o microfone aberto, eu falei pro meu filho olhar a fralda do meu bebê. Tá bom, que saudade de fralda, gente. Os meus já faz tempo que saíram da fralda, mas foi um tempo gostoso. Ok, Lu. Então, assim, vamos olhar aqui a tabela. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Aqui todo mundo já 25 respostas, né? O importante é nós olhar isso aqui, ó. É a indicação de orientador de vocês, né? 25 pessoas. 7 pessoas sinalizaram que querem a professora Andréa Marocco. 5 sinalizaram a Andréa Zambarda. Ninguém é Cláudia. 4 o Elcio. 4 o Ivo. 2 a Marinilce. Ninguém o Rodrigo. 2 a Solange. 1 a Valéria. 1 colocou indiferente. Ninguém o Odilon. Aqui tem 4 que colocaram o Ivânio como co-orientador, que nós tínhamos colocado ontem, né? Eu até mandei uma mensagem para ele. Deixa eu ver se deu um barulhinho aqui no WhatsApp, para ver se foi ele que ele está em aula também. Não, não foi. Ele não me respondeu ainda. Eu perguntei para ele se ele topa co-orientar 4. Daí a gente pode jogar como eu, como orientador, ou qualquer outro professor, mas nesse caso pode ser eu. E aí ele, na verdade, se torna efetivamente orientador, mas formalmente como co-orientador, tá? Assim que ele me responder, eu repasso para vocês aqui. Porque depois eu baixo uma tabela disso, eu sei quem que respondeu aqui, né? Daí eu entro em contato com as pessoas. O Elton teve 2 pessoas aqui, né? Um em cima e outro embaixo, e uma pessoa colocou a Tânia, tá? Até aqui, olhando a planilha como está, nós não temos nenhum problema grave. O que nós temos que ver é se as professoras Andréa Zambarda e Andréa Marocco, como é que elas estão de orientação nas outras 2 turmas. Eu, sinceramente, não me lembro. Quem fez isso foi a professora Marinilce, que é a coordenadora lá, então está com ela, esse mesmo gráfico que eu fiz aqui está com ela. Eu vou repassar para os orientadores, né, desses nomes que vocês indicaram, o mais breve possível, provavelmente na segunda de manhã, e aí perguntando para eles se eles topam esse número de orientações. Qual é que seria um possível cenário futuro? Talvez a Andréia diga, olha, Iva, eu já tenho 7 em Xanxerê, 7 em Maravilha, mais 7 ali dá 21, eu não dou conta de orientar 21 até final de novembro, eu consigo uns 15. Bueno, então eu vou dialogar. Sim. Prof, eu acabei marcando tanto a prof. Andréia quanto a prof. Marcou mais de uma. Tá. Eu marquei as 2 prof. Andréia, na verdade, né? Porque são 2 opções. Então, não sei se algum outro colega também. Até queria marcar mais uma outra pessoa, outro professor, mas eu não marquei porque seriam 3 opções. Enfim, talvez algum outro colega também tenha feito isso, né? Mas eu fiz isso também. Eu, Alcione, também fiz isso. Professor, e eu hoje também... Agora eu percebo, por exemplo, que o meu assunto fica... Eu tinha marcado a Andréa Marocco e o Elcio. Agora, escrevendo aqui na hora do meio-dia, o meu assunto, acredito que fecha mais com o Elcio. Tá bem, Alcione, entendi. E ótimo. O meu também, professor, na hora que eu marquei, na minha planilha não estava aparecendo o professor Elton. Não aparece, não, acho que ele não estava, nem ele e a prof. Tânia não estavam, né? Que até eu questionei hoje de manhã. Daí eu acabei não marcando, que teria mais afinidade com o meu tema, né? Mas daí eu não sei se a gente pode ajustar isso, né? Eu já estou tentando baixar aqui a planilha, ó. Estou atualizando ela aqui, ó. Quem falou por último aqui foi a... Oi, Eleni? Eleni, deixa eu achar você aqui, Eleni. Vamos ver o que acontece quando eu olho aqui a tua... você botou a Marinilce, correto? Isso, é que quando eu mandei ali, eu ainda não tinha definido bem o meu tema, né, professor? Daí no decorrer ali da sua explicação, eu fui assimilando e fui, assim, para a temática de afetividade, dessa questão da autonomia. E aí você pensa, por exemplo, o Elton. Isso.
daí eu acho que seria mais com o professor Elton. Já atualizei. Estou vendo aqui, por exemplo, que a Marlice sugeriu Andréia, Elcio, Ivo, Valéria, né? 4 opções, tá bem? Então, ó, tá, era essa a minha dúvida aqui, ó. Quando eu digitasse aqui, quando eu baixasse a planilha, aparecesse as opções. Então, aqui tem, a Raquel também colocou 3 opções, né? Então, tá tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou dar aqui, assim, a Jaqueline Barzan, né? As 2 Andréia. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, tendo em vista que ele aceitou 2 opções, tá tudo bem? Aqui, ó, o Alcione está dizendo que é mais o Elcio, né, Alcione? Vamos apagar a Andréia Maroto. Isso, professor. Vou apagar para o André aqui e já deixar mais certinho. Isso eu consigo fazer, então, esse movimento de ajuste, e aí a gente vai conversando, tá? Nós não vamos tomar, gente, não se preocupem com isso, tá? Deixa eu buscar vocês aqui. Nós não vamos tomar nenhuma decisão precipitada, assim, de ligar para vocês e dizer assim, olha, você marcou a Andréia e o Elcio, vai ser o Elcio. Não, a gente vai conversar com vocês. Eu agora converso com os orientadores, apresento para eles as demandas, tá? As orientadoras e orientadores, e aí na semana que vem a gente pode bater o martelo nisso. Não passar disso, porque daí depois a gente fica meio a ver navios. Mas durante essa semana, quem marcou um só, já pode sim fazer um diálogo com o professor, né? Já, professora, o Ivo veio aqui, deu aula para nós, do seminário do projeto, e eu coloquei só o teu nome como orientação, você topa? Faz essa primeira aproximação sem problema nenhum, mesmo que eu mande um e-mail para ele dizendo, olha, lá da turma de São Lourenço, teve o João, a Maria e o Pedro que querem orientação contigo, eles vão fazer contato com você, tá? Nós fizemos assim com a turma de Xanxerê, com a prof. Marinilce, e durante a semana que ela mandou o e-mail, o pessoal já entrou em contato comigo, eu tenho 2 orientandas ou 3 lá. Eles já entraram em contato comigo, a gente cria um grupo no WhatsApp e começa a orientação. Como é a distância, né, gente? Hoje é muito prático. Começamos uma orientação pelo WhatsApp para definição da temática. Como eu não fui lá ainda, né, então a gente começou uma conversa de definição da temática pelo celular mesmo. Na outra semana que eu terminar a aula com vocês, na outra eu já estou dando aula lá. Daí a gente já vai amarrando melhor também com a turma de lá. Mas assim, não se preocupem com isso, tá? Não é nada... Aqui já mexeu algumas coisas, ó, já foi mexendo aqui. Então, assim, não se preocupem com isso, é uma coisa que a gente resolve fácil, a gente consegue ajustar, o que não pode é realmente nós tomar decisão por vocês, né? Aí fica, eu acho que não fica bom. Eu prefiro que a gente converse desses 8 aqui, se 3 tiver que mudar, reunimos os 8 num grupinho, troca uma ideia rapidinho e aí encaminha. Como tem aqui nos 8 pessoas que sinalizaram ela e outros, então daqui a pouco, se um muda para o Ivo e outro muda para o Elcio, ela já fica com 6, nós 2 ficamos com 5. E aí a gente consegue ajustar essa coisa da quantidade da demanda. Porque assim, o segundo semestre, ele é especialmente em novembro, quando é para finalizar os trabalhos, é um tempo de bastante trabalho para os professores também, né? Tem finalização das disciplinas, final da disciplina dos mestrados. Todos esses professores, a maioria também trabalham nos mestrados, né? Na educação, no direito e tudo mais. Então, nós vamos conversando com muita tranquilidade, tá? Eu precisava desse panorama aqui. Se eu fosse para casa, eu já estou em casa, né? Mas se eu viesse embora, se eu estivesse com vocês, sem esse panorama, eu teria dificuldade de dar encaminhamento das orientações de vocês. Então, eu vou passar isso aqui para a Nelly, conversar com ela, daí conversamos com os orientadores, e aí voltamos a conversar com vocês. Como eu falei, o mais breve possível, para que a gente possa, na semana que vem, voltar a conversar sobre isso para fechamento. Ok? Então, não se preocupem, quem marcou mais de um, conforme está aqui na planilha, eu consigo, a partir de agora, então, organizar ou uma ou outra orientadora, e aí apresentamos esse quadro durante a semana para os orientadores, para que eles se coloquem dizendo que se topam ou se não topam, né? Mas eu acho assim, gente, não vai ter muita mudança, não, porque os professores e as professoras também disponíveis. A gente fez uma conversa semana passada, online, das orientações das outras turmas, nós não tivemos grandes problemas, não. Bem pelo contrário, né? Estão todas bem felizes, bem disponíveis. O que a gente pode ver também é como o Odilon, o Rodrigo e a Cláudia, que ficaram sem orientandos, porque especialmente o Odilon e o Rodrigo, porque não passaram por aqui ainda,
daqui a pouco a gente conseguir conciliar para que né? Porque tem aqui o indiferente também, ó. Onde é que tá o indiferente? Tinha o indiferente, agora não tem. Tá aqui, ó. Uma pessoa colocou indiferente. Então, daqui a pouco, em vez de nós direcionarmos ele para um orientador que já tem 3, 4, 5, a gente pode direcionar para um desses professores que não tem nenhum, desde que a temática, obviamente, do projeto tenha identidade com o que essa pessoa pode ajudar. Entendido até aqui? Tudo bem? Maravilhoso, Odilon. Odilon, querido. Ele falou que estava bem ontem à noite, tá? Só eu comuniquei vocês que ele estava com Covid positivo, né? Ele falou ontem que já está melhor, que durante o início da semana não foi bom, mas já estava bem tranquilo. Muito bem, a Salete está dizendo que marcou a Andréia porque a Tânia não estava disponível. Pode mudar. Eu já altero depois lá, Salete, não tem problema, tá? Muito bem. Ok. Já altero lá, Salete, fica tranquila. Aí você fica com a Tânia, então, né? Salete, deixa eu fazer isso agora, senão depois eu me esqueço. A Andréia aqui, né? Então, Tânia. Perfeito, alterado. Vamos ver se alterou aqui também quando eu meio a planilha. Eu acho que sim. Não mexeu. Tudo bem. Ok, gente, vamos fazer aquela rodadinha para nós encerrar o nosso sábado. São quase 2h10, né? Eu imagino que vocês estão aí já deitados no sofá, deitados na cama, apagaram a luz, né? Estão só esperando a aula terminar, né? Mas vamos aguentar mais 30 minutos. Eu gostaria que 2 ou 3 pessoas, pelo menos, compartilhasse conosco para a gente olhar. Deixa eu cancelar a minha apresentação. Compartilhasse conosco para a gente ver como é que está a elaboração de vocês. Um menino e uma menina, quem sabe? Olha que legal a ideia. Compartilhassem com a gente aqui para a gente olhar. E aí, porque assim, você olhando do colega, que são os 2 cobaias de hoje da tarde, a gente vê assim, então é assim que faz. Ou ele mostra o dele e você diz assim, não, professor, colega, eu fiz um pouquinho diferente. Em 2 ou 3 olhares, nós já temos assim uma outra visão de como que pode ficar o nosso. Porque assim, gente, é sério. Pegue essas 2 folhinhas, coloque em um local visível, porque aí sim vocês vão ver que vocês vão conseguir cada vez mais manter-se focado no projeto que vocês vão elaborar. Quem que gostaria de compartilhar? Eu, professor. Cleison, beleza. Cobaia, já pode ir projetando aí na tela. E depois ainda que não é o teste do ozônio, né? Não, se tu quiser. Não, né? Vamos lá, o Cleison vai compartilhar o dele, então, que disse que estava com o radiador já fervendo. É um Dodge na descida sem freio, né, Cleison? Só pega devagar aí, né? Puxão. E aí nós também, nós prometemos ser bem amoroso contigo nas sugestões e críticas, né, gente? Com certeza, com certeza. Olha a importância dos feedbacks, segundo o professor Elton. Isso! Tem que ter toda uma estrutura. Tem que sempre dar o feedback de forma produtiva, construtiva, né? É isso mesmo. Cleison, isso, o Cleison já está projetando. Maravilha, maravilha. Então, o meu tema, eu coloquei o tema aqui antes também, é espaço de aprendizagem com perspectiva na sala de aula compartilhada. A palavra integração, a frase, o melhor jeito de aprender é compartilhar o conhecimento. Parágrafo, um espaço colaborativo entre alunos e professores, organizado de forma que se estimule o trabalho nas trocas estabelecidas entre os pares, flexibilizando o currículo e integrando as disciplinas.
Para aí, vamos... O meu resumo, vamos então. Fazendo por partes. Vamos fazendo por partes. Depois tu lê o resumo. Com um espaço organizado... Tá? Vamos fazendo uma de cada vez. Deixa ali paradinho, né? Se tu puder aumentar um pouquinho o tamanho assim da letra, fica melhor ainda para a gente visualizar. Tá, Cleiton? Legal, isso aí. Eu fiquei pensando aqui, fiquei na dúvida se a tua palavra não é muito mais compartilhar do que integração, ou até mesmo colaboração. Tá? Só pensando, tu não precisa mudar, tá? São só sugestões, depois os colegas também vão dar. Porque quando você fala espaço de sala de aula... Tá. Sim, porque você tem que escolher uma, isso que é difícil. E a frase... só tomem cuidado com algumas afirmações que às vezes não abrem possibilidades mais de mudança. Por exemplo, quando você fala o melhor jeito de aprender, parece que todos os outros não são bons, ou são menos bons que o teu que você está apresentando, né? Então, eu recolocaria essa ênfase no aprendimento, na aprendizagem compartilhada de uma outra forma, reescrevendo a frase, com o mesmo sentido. É isso que eu quero dizer para ti. Eu entendi o que você quer dizer, mas achei exagerado, tá? Dizer que o melhor jeito de aprender é online, por exemplo. É uma frase que pode ser dita, mas necessariamente ela não tem a verdade dela não é absoluta, né? Pode ser para uma pessoa, pode ser para outra. Tem gente que aprende compartilhando e tem gente que aprende só ouvindo. Então, depende muito disso, recolocar, né? E o parágrafo, eu gostei. Essa ideia, o parágrafo te permite colocar mais ideias, né? Então, essa ideia de espaço colaborativo, né? E essa ideia de colaboração permite colocar o professor não como o único responsável pela produção do conhecimento, mas joga uma certa carga de responsabilidade também junto ao aluno, né? Eu gostei da palavra organizado, porque demonstra que educação não é algo que se faz de forma espontânea, né, mas precisa organização, né? A palavra trocas, você tem palavras boas nesse teu parágrafo. E isso me ajudou assim a ter uma boa sensação do que vai ser, tá? Eu só pensaria as duas primeiras para recolocar e criar um fio condutor com a ideia de compartilhamento, lá do teu tema até o parágrafo. Vamos abrir para os colegas também. Quem que gostaria de contribuir no trabalho do Cleison? Só tem amigo aí, Cleison, né? Será que eu fui a única que fiz tudo no caderno, essas coisas? Eu fiz a mão também, ó. Não, eu fiz tudo no meu caderno. Manda foto, pode postar foto lá no material de apoio, não tem problema. Não, mas eu vou digitar agora, então. Vou fazer bonitinho também. O Cleison tem o QI muito elevado, ele tá sempre um passo na frente. Se for letra de pedagoga, pode ser foto. Agora, se for letra de médico, tem que melhor digitar. Vamos lá, gente. Contribuições aí para o Cleison nessa palavra, frase e parágrafo dele, por favor. Uma outra contribuição. Não deixe só eu falar, senão eu começo a falar e não paro mais. Então, vou dar minha opinião, prof. Vai, Joaquim. Eu gostei, eu achei que ficou bem claro. Eu só fiquei um pouquinho de dúvida também com a palavra, mas eu concordo com o professor, eu também tive dificuldade para definir a palavra, porque é difícil você definir o teu projeto numa palavra só, né? Eu ajudei ali alguns colegas agora, nós trocamos nossos trabalhos para fazer avaliação, né? Nós estávamos fazendo isso até agora, então a principal dúvida nossa foi a palavra. Eu acho que assim, o principal ponto de dúvida assim está sendo a palavra, porque é bem difícil você escolher uma palavra que case certo com o teu tema, com todo o projeto, e que vai definir o teu projeto, né? Isso. Professor, eu até escrevi ali no chat, por exemplo, que dá a impressão que eu e o Cleison fizemos junto, porque, assim, estou quase indo na mesma direção, sabe? E, assim, eu, na minha palavra, por exemplo, eu também fiquei na dúvida, eu coloquei autonomia, no sentido de que eles vão, tanto o individual como o coletivo, nessas salas,
eles vão ser autônomos na busca de informações ou de informações para desenvolver aquele problema, para resolver aquele problema, para conhecer sobre aquele assunto que deve fazer parte, geralmente, do contexto deles. Então, nesse sentido de troca, eles seriam autônomos. Tá. E agora, olhando a dele, não deixa de ter integração também, porque eles vão integrar esses conhecimentos, vão trocar experiência, mas vão ser autônomos nessa busca também. Sim, sim. Percebam que quando vocês definem a palavra integração, autonomia, e o que a gente está sugerindo aqui, que é compartilhar, o compartilhamento, é uma questão só de ênfase, né? Para onde você quer puxar o olhar de quem está lendo, né? Puxar a ideia. Porque integração me remete à ideia de que, bom, o teu projeto quer resolver um problema de dificuldade de integração entre estudantes e professores, por exemplo. Se você bota autonomia, talvez você pode partir do princípio de que exista a integração, mas não é uma integração autônoma. Sabe, não é só uma trocadilho de palavras aqui, é uma questão de ênfase do projeto, porque depois na definição do objetivo geral, uma coisa é pensar um projeto para integrar, outra coisa é pensar um projeto para compartilhar, outra coisa é pensar um projeto de autonomia, tá? É uma questão de ênfase para a elaboração do projeto. Por isso que é importante esse movimento aqui, tá? Mas, assim, é o que eu estou dizendo, são dicas, né? Qual que é a tua ênfase? O que você quer mais? Ou quer focar na integração, no compartilhamento, na autonomia? A decisão é tua. Pode ser exatamente essa a primeira conversa com a orientação, por exemplo, com orientadora. Então, faz esse movimento agora, e aí você fica pensando nisso, né? Até antes de hoje, você tinha a ideia, né? Os espaços de aprendizagem com perspectiva de sala de aula compartilhada. Depois disso, já é a elaboração de hoje, né? Bem legal. Viu, professor? Sim. É uma das coisas que eu mudei ali, né, da palavra, que eu coloquei integração, é porque dentro da matemática, quando se estuda integral significa somar. Certo. Né? Então, também, né, eu associei muito isso, né? Então, quando você está compartilhando alguma coisa, quando você tá somando alguma coisa também, né? Mas, claro, eu vou repensar essa questão aí também. Tu é professor de matemática, Cleison? Também. Tá. Não, mas veja que aí faz sentido agora quando você diz, e joga isso lá no projeto, joga você pode trabalhar com esse trocadilho que você acabou de fazer agora no título do projeto, por exemplo, né? Porque aí você conecta o título do projeto com a tua intencionalidade e com a tua prática de professor de matemática, por exemplo. Gostei, tá? Veja, isso aí depois na elaboração daí vai ganhando sentido, tá perfeito. Tá perfeito, entendi a ideia de somar. Seguimos para o teu resumo, então? Vai lá. Professor, assim, então, eu confesso que sempre quando eu fiz um resumo, eu fazia quando o trabalho estava concluído ou quase concluído. Certo. Né? Que daí ela é mais fácil de você fazer, você praticamente, né, você só sintetiza o teu trabalho ali, né, e deu. Então, eu tive muita dificuldade em escrever ele, não sei, né, se conseguia abordar todos os pontos aí que o professor colocou. Mas, afinal, vamos lá. Tá. Com um espaço organizado, de forma que estimule o trabalho colaborativo, busca-se atingir o objetivo no processo de ensino-aprendizagem, com estímulo à colaboração e integração curricular. Salas de aula coletivas, alunos e professores de ensino médio trabalhando de forma integrada coletiva. Professores como mediadores e alunos como seres ativos no processo de ensino-aprendizagem. Os planejamentos serão feitos coletivamente pelos professores das áreas de conhecimento, e os alunos receberão os conteúdos a serem trabalhados através de plataformas digitais, tanto no período extra-classe como em classe. As salas de aula serão reorganizadas dentro dessa nova concepção, mais centrada no aluno. Os alunos vão ter outros espaços de aprendizagem
que também serão reorganizados, como a biblioteca e espaços externos da escola, com a criação de quiosques e áreas arborizadas. Nesse processo compartilhado, professores e alunos são colocados em situações onde podem aproveitar a oportunidade de convivência e as vantagens de trabalhar em conjunto, professores e alunos interagindo de forma distinta ao mesmo tempo, professor auxiliando professor e aluno auxiliando aluno, gerando acesso ao conhecimento e quebrando paradigmas, tendo como resultado alunos com maior conhecimento científico e preparados socialmente. Uhum. Tá. Para uma primeira versão, Cleison, tá bem legal. Veja só, não sei se é a primeira versão, talvez você já tenha escrevido, mexido. Olha só. Uma dica aqui para todo mundo, para o Cleison e para todo mundo. Primeiro, eu fiquei na dúvida, Cleison, qual que é o público-alvo, tá? Porque, assim, ensino médio pode ser primeiro, segundo e terceiro ano. Eu seria mais específico no projeto, tá? Colocaria um ano em específico ou deixando mais claro qual disciplina em específico. Porque atingir todo o ensino médio, eu acho bastante amplo. Tudo como sugestão, tá? Eu acho que na questão das metodologias, quando você desce um pouquinho, por favor, sobe, na verdade, para mim ver mais para baixo, quando você apresenta a questão dos trabalhos coletivos, sala de aula e fora da sala de aula, eu acho que ali já está bem mais encaminhado, tá? Está sinalizando para mim que você está pensando trabalhos que extrapolam a sala de aula, biblioteca, espaços externos, tal. Depois, lá no detalhamento do projeto, você vai colocar isso com mais especificidade. Lembrem-se, gente, na elaboração do projeto de vocês, sejam cada vez mais específicos. Atividade... Professor, oi. Mas quando você fala aí, que, como, por exemplo, o Cleison colocou ensino médio, mas se mencionar, por exemplo, ali os quiosques, a biblioteca, por que tem que ser uma turma definida? Se eu vou organizar esses espaços de aprendizagem através de outros espaços, por exemplo, na escola, por que não pode a escola utilizar esses espaços? Eu tenho que definir uma turma só para aquilo que eu vou projetar, planejar? Eu pensaria o seguinte, Alcione, quanto mais a gente diz que vai fazer, tende a chegar no final mais frustrado. Mas se o meu projeto, por exemplo, se eu estou pensando um projeto onde eu vou pensar espaços, eu quase estou descrevendo o que eu penso em fazer na hora do Cleison, né? Mas assim... Tu pode apresentar depois. Está fechando com o que o Cleison colocou. Por exemplo, se eu estou pensando um projeto onde eu vou organizar espaços para que os alunos desenvolvam aprendizagem através da resolução de problemas. Uhum. Então, eu penso assim, que aplicar na escola inteira, para todo mundo, na sala, por exemplo, modificar totalmente o planejamento de todos os professores de uma escola, é mais difícil. Agora, eu penso assim, eu vou criar espaços na escola onde, quando a criança for lá, ela vai trabalhar com essa metodologia diferenciada para, quem sabe, futuramente, depois ser adotada para a escola inteira. Não pode ser pensada, por exemplo, como o Cleison colocou para o ensino médio, ou eu coloquei para os anos iniciais, eu tenho que definir uma turma. Se você vai pensar a estrutura da escola, é uma coisa. O Cleison está trazendo um trabalho específico, praticamente de uma disciplina. Por isso que eu estou pensando aqui que seria melhor definir, tá? Veja bem, uma coisa é você pensar uma sala de aula para metodologias ativas. Aí talvez seja para todo mundo. Mas eu temo, porque eu estou pensando o seguinte, nós não estamos fazendo, por mais que a gente esteja fazendo uma simulação, meu temor é que a gente diga assim, para a escola, e aí depois, se ele fosse executado, a gente olha assim, pergunta, tá com um aluno no corredor e diz, você participou do projeto? Ele vai olhar para assim, que projeto? Mas não era para a escola? Então, a minha preocupação sempre, de ser específico, é de que, se eu entrar na sala de aula do terceiro ano do ensino fundamental e perguntar do projeto da sala de aula de metodologias ativas, todos eles digam, legal, a gente já foi lá.
É essa especificidade que eu acho que ela é mais eficiente, tá? Não significa que não pode ter projeto para a escola, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, agora sim, eu estou martelando para vocês, porque se eu peço 100, você me entrega 80. Se eu peço 50, você me entrega 20. Então, eu estou pedindo 100. Eu estou pedindo para ser bem específico, porque eu sei que depois, quando vocês falar com as orientadoras de vocês, com os orientadores, eles vão dizer, não, muito bom o que ele falou, mas vamos ir por aqui. E vai estar valendo. Mas se eu não aperto um pouco agora, Alcione, fica muito frouxo. Aí vai virar assim, um projeto para mudar a educação infantil em Quilombo. Tá me entendendo o que eu estou dizendo como exemplo? Sim. Então, eu queria que vocês fossem mais específicos, porque assim, um projeto para o ensino médio é possível? Claro que é. Agora, um projeto para matemática no primeiro ano do ensino médio é mais eficiente do que um projeto para o ensino médio, tá? Não significa que não pode. Fala, Cleiton. Claro que aqui eu não consegui descrever, é só um resumo, né? Sim. Mas a minha escola que eu trabalho hoje, eu dou aula para todas as turmas do ensino médio, ou seja, 4 turmas, entendeu? Uhum. Então, é diferente, tipo, alguns anos atrás eu trabalhava em uma escola que eu tinha 5 primeiras séries, só eu tinha, fora os outros professores, então devia ter umas 8 ou 10 turmas de primeira série, Sim. né? Então, é diferente você dizer, vou trabalhar com todo o ensino médio. Agora, esse projeto, pensando na minha escola, né, então tem 4 turmas, e 4 turmas com a média ali de 16 alunos, 18 alunos por turmas, né? Claro que daí dá um outro olhar também, né? Sim. Quando eu digo em compartilhar a sala de aula, tipo, eu não posso compartilhar com uma primeira série só, com 2, daí... Uhum. Tem muita coisa para você pensar ainda, né? Mas a minha ideia foi essa quando eu escrevi, né? Certo. Mas veja, tá tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte: você trabalha com as 4 turmas, mas você não trabalha com as 4 turmas todo o tempo. Você trabalha na tua disciplina. Então, talvez poderia ser um projeto que transformasse a sala de aula, favorecendo o trabalho da tua disciplina, nas 4 turmas. É diferente de dizer que é todos os professores do ensino médio. Aí, essas delimitações que eu estou chamando a atenção de vocês, tá? Porque senão fica parecendo assim que todo mundo que trabalha com ensino médio na tua escola vai fazer isso igual você está fazendo. Essa é só a questão de fundo. Mas bem tranquilo. Eu só quero chamar a atenção de vocês, porque senão a gente acaba querendo abraçar tudo. E quem abraça muito, aperta pouco. A gente deixa escapar. E aí, no final, a gente tem um baita de um projeto que na hora de executar, ou na execução, e no final da execução, a gente se frustra porque foi tão amplo que ninguém mais lembra o que era. É só essa questão de fundo. Quando vocês olham aqueles 10 itens do projeto que eu apresentei para vocês, vocês vão ver que eles são bastante específicos, são de bastante recorte. É diferente de um projeto de pesquisa, gente. Projeto de pesquisa, por mais que a gente foque, a gente consegue, na hora de fazer levantamento bibliográfico, referencial teórico, a gente consegue deixar mais amplo. Projeto é específico, tá? E vocês vão fazer um projeto. Não é uma monografia, não é um artigo, não é um projeto de pesquisa. É um projeto inovador. Quanto mais específico, melhor. Tá bem? Então, olha aqui, professor, melhorei essa parte aqui agora, acho que já dá uma outra visão, né? Áreas de conhecimento das ciências da natureza. Perfeito. Agora eu defini que quem que vai trabalhar de forma coletiva são 3 disciplinas, física, química, biologia. Ok, eu até colocaria entre parênteses isso. E quando você vai, por exemplo, para plataformas digitais, o que é isso? É um monte, pode ser um monte de coisa. Você botar redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube. São muitas coisas. É esse tipo de especificidade que eu estou pedindo para vocês, tá? É bonito dizer que você vai fazer isso em plataformas digitais. Legal, eu também acho fantástico. Mas eu fico me perguntando aqui, qual delas? Qual delas? É uma que todo mundo conhece, é acesso gratuito, vai precisar pagar, a escola vai pagar, você vai pagar, porque depois vai ter que construir um cronograma físico-financeiro de desembolso. Quanto vai custar essa plataforma digital? Depende, se for o Google é de graça, mas se for o Leadlover custa 145 por mês. É disso que eu estou falando, tá? Quando você vai para a especificidade do projeto, tudo tem algum custo, ou de conhecimento, ou de como trabalhar com a plataforma, tudo tem custo, tá? E é disso que eu falo quando é especificidade, tá?
é custo, é qual plataforma, é qual sala, é qual turma, é qual professor, é qual... Tudo isso tem que ir detalhando cada vez mais. É claro que não cabe tudo no resumo, depois vai ir para dentro do projeto. Mas eu estou chamando a atenção porque depois desse resumo vocês vão para o projeto, né? Você quer que nem fazer salame, né? A gente tira a tripa do porco, bota o porco na tripa. Aqui é isso, ó. Vocês estão com o resumo para depois fazer o projeto. Depois o projeto cabe no resumo, como disse o Cleison. É isso mesmo, esse é o movimento que nós estamos fazendo agora. Mas é tudo para a gente pensar, tá? Tinha o meu patrão, meu primeiro patrão lá em Porto Alegre, dizia, usa a cabeça, usa a cabeça. E eu não entendi o que ele dizia. É disso que eu estou falando para vocês agora. Vamos usar a cabeça. Vamos botar ela a funcionar, é difícil, a gente acha que não chegou ainda no resultado, e não chegamos mesmo. O processo, ele é tão importante quanto onde você vai chegar. Por isso que tem que cuidar desse planejamento inicial. Beleza, Cleison? Obrigado por compartilhar. Beleza, eu que agradeço. Valeu. Alci, você não quer compartilhar? Já que você falou... Posso sim, professor, posso compartilhar. Compartilha, que a gente vê, até porque daí assim, ó, nos ajuda também para ver os projetos semelhantes, como é que eles, onde que está a diferença deles. Eu acho que vai ser legal tu compartilhar. Deixa eu tentar apresentar aqui, porque eu não sou muito boa nisso. Tá tudo bem. Imagina, gente, quando nossos filhos forem professores... Ele está aqui do lado pentelhando. Então, alguns deles serão, eles vão olhar para nós e dizer assim, meu Deus do céu, vocês pareciam gente das cavernas, né? Nós aprendemos a usar na marra agora, né, gente? Estão vendo? Sim, estamos vendo. Só amplia para ficar maior o texto, que está muito pequenininho. Deixa eu subir aqui, né? Onde é que eu vou ampliar? Ampliar a letra? É. Não, você amplia só a visualização mesmo, não precisa nem aumentar a letra. Lá no 100% funciona. Aqui, tá assim, achei, já achei. Isso aí. Aí? Melhorou. Mais ou tá bom assim? Você pode mais, tem bastante margem aqui na lateral. Isso, agora sim. Então, não coloquei título e nem tema ainda, como o Cleison fez. Eu comecei mesmo pelos 3 tópicos que o professor passou. Palavra, então. Eu comecei com metodologia ativa, mudei para autonomia, porque conforme eu ia escrevendo, eu ia mudando aí o que eu achava que estava no caminho. Então, a minha frase teria ficado: os estudantes desenvolvem no sentido de aprender porque faz parte do contexto de interesses próprios. O parágrafo: ter a aprendizagem através de experiências, problemas, aqui eu fico na dúvida entre qual palavra vou usar, inserida na escola como metodologia ativa, que substitua a prática tradicional de alunos como sujeitos passivos, com a possibilidade de espaços interdisciplinares que discutam situações que culminam em conhecimentos significativos. E aqui, assim, não deu tempo de mudar, mas eu já pensando, como o professor diz, ser mais minucioso, já não seriam mais espaços. Seria, de repente, um espaço, para ver se ele daria certo, né? E não seria com a possibilidade, seria construir um espaço, uma sala, isso, construir, criar, e não com a possibilidade, né? Eu acho que sim. Ter aprendizagem através de experiências, problemas. Experiências e problemas. Nem todo problema, nem toda experiência é um problema. Mas talvez todo problema seja experiência. É isso que eu estou na dúvida. Vou usar o problema, pensando na PBL, ou vou usar a experiência? Não sei. Tenho que pensar isso aí. Certo. Ou situações, problemas na perspectiva freiriana, por exemplo, na teoria da problematização, pode ser também. Isso, porque aí eu penso assim, a prof. Andréia trabalhou muito conosco o PBL. O professor Elcio, com a BNCC, é o que ela traz também, né? Sim. E aí o resumo, eu fui grifando onde que eu vou ter que mudar e vou construindo. E daí deixei em negrito para ver se eu estou abrangendo os tópicos. Tá, mas para aí, Alcione. Volta lá que nós vamos fazer por partes. Nós vamos ver com alguns colegas para te ajudar lá em cima. Me ajudem, é isso aí. Ajude ela. Autonomia. Eu estou na dúvida se a tua palavra é autonomia. Sentido de aprender.
Eu tinha posto metodologia ativa, mas daí não é uma palavra, é um... Não é. Não, e o teu foco aqui, eu acho que não é a questão da metodologia ativa, você está preocupado com o aprendizado do estudante, né? Você está criando... Eu estou sentindo, assim, que você quer mexer na estrutura, por exemplo, para garantir que o aprendizado seja garantido. Garantir que seja garantido é ótimo. Garantir o aprendizado do estudante. O aprendizado, e mudar essa maneira, porque a pós inteira a gente vem falando, professor, e a gente, assim, não é que a gente faça tudo errado, mas a gente, nós estamos levando pronto, querendo ou não, nós levamos pronto um planejamento e a gente aplica para o estudante desenvolver. E tu tá trazendo várias vezes aqui, Alcione, estou sentindo aqui no teu texto, sentindo e vendo, na verdade, né, muito mais, você tem uma preocupação de que o contexto, as situações, problemas, experiências estudantes estejam presentes nesses espaços e nesses processos, e aí, supostamente, ele vai aprender melhor, porque ele vai ter mais interesse em discutir sobre isso, estou correto? Isso, porque é algo que ele tem interesse, que faz parte da vida dele. Então, eu acho que a tua palavra é muito mais, por exemplo, contextualização, contexto, isso, bota como sugestão embaixo, né? Contextualização. Uma palavra só é a parte mais difícil, né? Porque essa coisa do... porque para mim é muito mais isso, né? Essa coisa de garantir o sentido do aprendizado está ligado ao contexto de interesse dele, né? Vamos lá, colegas. Eu já falei bastante. Vamos lá. Palavra, frase, parágrafo da Alcione. Sugestões, críticas. Só sugestões, gente, não vão criticar. Não podem criticar. Viu, Alcione, para quem nem acabou o seu, capaz que vai criticar dos outros, né? Só faltar. Vai lá, Ivanete, fala alguma coisa. Quem é de Quilombo deixa para falar pessoalmente. No grupo do WhatsApp lá das amigas. Não sei, eu acho que tem muito para mudar. É o primeiro esboço, né, prof? Eu estou escrevendo hoje, por exemplo, então... Claro. Bom, toca para frente, então, se ninguém falou. Toca para frente. Vamos lá. Dá tempo de outra pessoa compartilhar. Vamos para o resumo. Aqui. Então, tendo em vista a diversidade que permeia os espaços escolares, este projeto tem como escopo principal possibilitar uma visão mais dinâmica no planejamento pedagógico escolar, a partir da inserção da aprendizagem através da resolução de problemas ou experiências, aqui de novo. Dentre as principais ações se destacam a organização de um espaço na escola que possibilita aos educandos autonomia para buscar aquilo que pode ser considerado necessário para o seu projeto de vida. Os objetivos e ações foram pensados para os estudantes dos anos iniciais, daí aqui eu já acrescentei para depois pensar, ou definir um ano específico, tendo em vista que é uma das etapas da educação básica que contribui diretamente na formação e no desenvolvimento da personalidade e dos sentidos das crianças. Para tanto, na estrutura do espaço, então serão utilizadas situações-problema do contexto real do sujeito, a fim de fortalecer a autonomia individual e coletiva para a resolução desses problemas, permitindo o desenvolvimento e ampliação de habilidades numa construção interdisciplinar de conceitos. Intenciona-se que a escola ressignifique seu papel através de uma metodologia que veja o estudante como sujeito ativo, tendo em vista que o professor será o facilitador e o instigador do processo. Para tanto, os impactos terão que estar visíveis tanto nas ações do educador, que seria na transformação de sua ação de ensinar, quanto na construção do seu educando, no sentido de relacionar os conceitos estudados. E aí eu não terminei aqui, não falei ainda da avaliação, os 3 últimos tópicos. Eu ia te dizer, você parece que está escrevendo um artigo científico, né? Ai. Olha o vício da academia. Ai, Senhor. Mas é um exercício, Alcione, é um exercício, tá? Porque assim, se eu fosse te dar uma nota e pegasse esses 8 itens e procurasse eles dentro do teu texto, né? Isso, eu deixei eles pintadinhos, professor. É isso, porque assim, agora você vai costurando a partir do que você ouviu, do que você viu até agora, né?
vai costurando no diálogo com a tua orientadora, com o teu orientador, você vai conseguir construir o projeto pedagógico que você está pensando. Mas veja, mesmo sendo pedagógico, Alcione, estou olhando agora para o que você está falando, bem freiriano, tua abordagem, bem dentro da teoria crítica da educação, bem bacana. Mas, eu fico pensando, professor, quando a gente fala em metodologias ativas, como olhar elas nas teorias, nas diferentes teorias? Como que a gente olha? Como olhar elas? Você tem razão. Veja só, nós temos que pegar as palavras metodologias ativas e pegar de volta para nós da educação crítica, tá? Porque a educação tradicional e o mercado roubaram elas de nós, tá? Roubaram elas de nós. Quem faz metodologias ativas foi Paulo Freire em 1961. Que começou isso no Brasil, com dinâmica. A educação popular sempre fez dinâmicas nas oficinas, nos trabalhos populares, nos movimentos, nos sindicatos, nas ONGs. E agora parece que existe um modelo chamado metodologias ativas e que é para formar a gente para o mercado. E eu não tenho problema nenhum de formar a gente para o trabalho, para a vida, mas não só para o mercado. Essa é uma questão de fundo que dá para debater, inclusive, aí. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte. Você, mesmo pensando um projeto pedagógico, como você está pensando, uma mudança de estrutura na escola, eu acho que você pode sim ir incorporando aspectos daquele projeto que eu apresentei hoje de manhã. Por exemplo, você quer mudar uma sala? Quanto vai custar? Você vai ter que construir um orçamento. Vai ter que pensar, será que a escola faz sozinho isso? Será que o Círculo de Pais e Mestres, lá como é que chama, né? APP, será que eles não estão a fim também de investir uns 2 mil nesse negócio? Entidade parceira. E aí você vai desenhando, dentro daquele esqueleto que eu apresentei, o teu projeto pedagógico. Ele vai se tornando um projeto pedagógico inovador. Por isso que nós vamos fazer aqui na nossa pós, o livro também da educação, né, dos projetos inovadores, assim como o Ivânio motivou vocês a fazer o livro da gamificação, dos jogos. Porque nós vamos ter, aí são 2 materiais produzidos, né? Um material sobre inovação na educação. São projetos inovadores focados na educação básica, né? Aquelas 2, 3 pessoas que conversaram comigo hoje pelo WhatsApp apresentaram projetos para execução lá na escola mesmo, né? Eu acho que esse é o foco de vocês. Tudo que vocês estão pensando, eu vejo assim como atividades inovadoras, projetos inovadores que dialogam com a educação básica. Nesse teu caso, Alcione, especialmente, a ideia de se ter um espaço, uma sala na escola para fazer esse trabalho, veja, no Chapecó nós temos exatamente isso. Nós temos uma sala lá no bloco G e uma sala lá no bloco R, que a gente chama de salas de metodologias ativas. E aí um dia a gente se deu conta, dentro da pós que nós fazemos aos professores de inovação acadêmica, a gente disse, poxa, gente, metodologia ativa não precisa ser nessa sala. Se eu fazer abordagem baseada em problema, eu faço em qualquer sala da UNO Chapecó, né? Mas ter uma sala com estrutura física que instiga o trabalho coletivo, que não coloca um sentado atrás do outro, isso pode sim fazer diferença, e a ampliação desses espaços pode fazer muita diferença na formação dos estudantes da UNO Chapecó. O mesmo acontece no teu projeto na escola. Então, e é principalmente assim, professora, a dificuldade de se pensar, por exemplo, nos anos iniciais, que eles são menores, dá a impressão assim, não, mas eles vão conseguir resolver problemas. Então, assim, o desafio maior, eu acho que é esse, é tentar fazer com que se compreenda, e não os outros compreendam, a gente mesmo compreender que é possível com os menores. Sim, e veja, né, Alcione, você que trabalha com a escola sabe disso, os outros colegas também, nas séries iniciais tem aquelas mesinhas redondinhas, coloridas e tal, e depois a gente vai perdendo isso ao longo da caminhada. É como se fosse aquela música do Pink Floyd, The Wall, né? Você começa num negócio legal, divertido, lúdico, que respeita o teu contexto, a tua idade, e termina formatado lá como todo mundo, né? Parece uma máquina, a escola parece uma máquina de fazer salame, né? Tu bota picanha, ou tu bota uma outra carne ruim lá em cima, sai salame na ponta, tudo igual. Depois que virou salame, você não sabe que carne que é. Esse é o problema. E aí, talvez, as inovações que vocês estão pensando aqui, exatamente dialogue com
aumento do conservadorismo, da simplificação dos processos, da formatação dos processos na educação depois das séries iniciais. Eu acho que está muito... Alcione, é um excelente começo do teu projeto, um excelente começo. Agora, claro, você tem até final de novembro, calma, né? Tá tudo bem, tu tem tempo para fazer ele agora, vai ter um orientador como o Elcio, por exemplo, que vai te ajudar a construir um negócio bem legal aí. Tá muito bom. E eu ia escrevendo e ia pensando que você disse uma página, e a página ia indo, ai meu Deus, e eu não inseri. A minha ideia é que caiba tudo numa página. Se cabeça no dois, melhor ainda, né? Melhor ainda. Beleza, Alci. Obrigado por compartilhar. Gente, mais um, pelo menos, para nós terminar a tarde. Alguém gostaria? Posso, professor? Por favor, Ivanete, por favor. Compartilha aí. Ok, já estou. Uhum. Ok? Tá vindo. Ok, tá vindo. Beleza. Só aumenta o tamanho da fonte para a gente enxergar. Ok. Pode ser? Pode ser. Legal. Então, palavra, interatividade. Frase, proporcionar aos alunos aprendizagem significativa, utilizando uma abordagem instigante e divertida, através do uso das tecnologias digitais interativas. Parágrafo, desenvolver aulas online interativas que engajem os alunos do 5º ano do ensino fundamental. Aqui eu já tinha colocado do 3º ao 5º, aí já coloquei o 5º só. Legal. Buscando garantir sucesso na aprendizagem, pois esse sucesso depende da qualidade com que o conteúdo será transmitido. A inovação é a palavra-chave para o sucesso da aprendizagem, mas para inovar precisamos mais que criatividade. É preciso conhecer sobre o assunto e ter ousadia. Uhum. Tem 2 frases aí no teu parágrafo, né? Eu acabei tirando. Isso aqui, na verdade, professor, eu recortei, achei que ele ficou muito pequenininho, né? Uhum. Ele tá lá embaixo no resumo, eu acabei... E se eu deixar só assim, ó? Só essa primeira parte. Era o que eu tinha feito inicial, né? Tá. Eu tô pensando aqui que o foco do teu projeto vai ser essa questão das aulas online, né? Uhum. Da relação professor e aluno nas aulas remotas ou nas aulas online, como a gente quer chamar. Porque, professor, assim, nós tivemos aqui, nós fizemos uma pesquisa com as famílias, uhum. E a maioria dos pais responderam que eles gostariam que tivesse mais interatividade, porque, na verdade, eles têm lá na plataforma, né, mas eles imprimem e não tem eles não têm como interagir, né? Então, uhum. Eles gostariam mais disso. E eu penso assim que com o 5º ano, do 3º ao 5º, que eles conseguem já fazer esse tipo de interação, né? Então, através do Meet, com algumas aulas, com as aulas nesse estilo, nesse formato, né? Não precisa ser, claro, às 4 horas, mas 1 hora por dia, devido à pandemia, é claro, devido à situação atual, né? Sim, sim. Então tá, entendi a ideia tua de interatividade. Eu ia perguntar se não era ligada a essa questão mais da tecnologia, mas eu acho que agora eu entendi. A palavra, eu acho que tua mesma é interatividade. Você quer garantir com o teu projeto que haja maior interatividade entre estudantes, alunos, professores, pais, né, a partir tendo como ponto de partida as aulas online, né? Isso. Uhum. Eu acho que ali na tua frase, só para uma questão de refinamento, tá? Sim. Quando você bota abordagem instigativa e divertida, tá? Pensa bem nessas palavras, instigante e divertida, são adjetivos, pensa bem nelas, né? Porque elas podem dar ênfase no que você vai pensar lá depois, tá? Uhum. Porque como é que você garante que ela é instigante?
Como é que você mensura isso depois no impacto? Como é que você sabe se ela foi divertida, tá? São coisas que às vezes é difícil mensurar, e aí na hora de, por exemplo, se fosse um projeto de médio e longo prazo na escola, se alguém estivesse acompanhando, né, e fazendo o acompanhamento do processo, ele podia te perguntar, né, como é que eu meço isso, né, como é que eu... Enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Ok, obrigada. Pode ser uma abordagem, né, aí pensa que palavra que vem depois da abordagem, tá? Ok. Legal. E assim, gente, eu ia ter falar isso depois, mas vou aproveitar e falar agora, que já que eu estou falando aqui para a Ivanete. Tudo que eu digo aqui é o que vem na memória quando eu olho o texto de vocês. Considerem ou desconsiderem depois, tá? É só mesmo assim para a gente fazer esse exercício crítico aqui, tá bem? Algum colega, vamos lá, antes da Ivanete apresentar o resumo, algum colega gostaria de dar uma contribuição? Acho que não, Ivanete, vamos para o resumo. Ok. Esse projeto tem por objetivo proporcionar aos alunos aulas online instigantes e divertidas, né, com aprendizagem significativa utilizando as tecnologias digitais. A inovação é a palavra-chave para o sucesso da aprendizagem, que é aquela frase, professor, tá? Mas para inovar, precisamos mais que criatividade, é preciso conhecer o assunto e ter ousadia. Esse trabalho busca desenvolver aulas online interativas que engajem os alunos do 5º ano do ensino fundamental, garantindo sucesso na aprendizagem, pois esse sucesso depende da qualidade com que o conteúdo será transmitido. Para alcançar tais propósitos, este projeto propõe o uso de ferramentas como Meet, Google Sala de Aula, e-mail, PowerPoint, em todas as disciplinas do ensino fundamental. Daí aqui também, né, professor? Ficou... em todas as disciplinas, é bastante. Quando o professor falava lá com o Cleison... Só marca ali para você fazer ajuste fino, isso aí. É que nós somos pedagogas, é todas. Mas todas, daí entra arte, entra... Educação física, cujos resultados obtidos revelam que a inovação é sempre bem-vinda. Ali está errado, professor, depois tenho que arrumar. Tá. Devido à situação atual da escola, o isolamento social. A avaliação escolar é um meio de obter informações sobre os avanços e dificuldades dos alunos, bem como de nós, professores, a fim de planejar as ações futuras, auxiliando o aluno a progredir no processo de escolarização e aprendizagem. Será utilizada no projeto a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Mas eu não consegui, professor, elencar todos os itens, tá? Então ficou... Não, mas eu estava acompanhando aqui na folhinha e você foi bem, tá? Eu consegui localizar, os resultados esperados apareceram talvez em 2 vezes e faltou talvez, você foi para avaliação, acho que faltou um pouco essa coisa do registro, da sistematização, tá? Coisa que eu percebi nos outros também, porque não é prática comum nossa, na pesquisa, a gente acha já que, por exemplo, o artigo científico já é o registro de sistematização. E mas no projeto, tende, às vezes, ficar capenga isso, tá? A gente elabora bem o projeto, aprova ele, executa ele, termina ele, avalia ele, mas não registra nem sistematiza. Então, essa que é uma novidade, vamos dizer, que apareceu aqui no projeto, e não tem vindo de vocês permanentemente esse tópico, tá? Mas olha, também, professor, aqui eu também, eu vou ainda reorganizar, tá? Não tá... Se você ficar só com o Google Meet nesse projeto, já dá conta. Já? Então, eu acho que sim, porque veja quanta coisa tem o Google Meet, né? Pode salvar aula, gravar, interagir, mostrar vídeo, mostrar tudo, né? É que através dele eu posso propor, né? Claro, porque o PowerPoint você usa nele aqui também. Isso, é verdade. Agora é uma ferramenta, é uma baita ferramenta. O Google Sala de Aula, eu estou acompanhando meus filhos na escola, né? E estão em casa, e também é uma baita ferramenta que a gente praticamente não usava, e ela vem para ficar. O Google Meet e o Google Sala de Aula vem para ficar, não tenha dúvida disso. Daqui 10 anos nós vamos estar falando disso e falando das vantagens que foi, no tempo da pandemia e pós-pandemia, o uso dessas ferramentas do sítio do Google, sem dúvida nenhuma. Eu sou fãzaço do Google, sempre fui, e acho que agora se comprovou que realmente ele é uma plataforma, uma multiplataforma, né? Que, sem dúvida, do ponto de vista pedagógico, tem uma carga pedagógica muito importante, a gente tem que aprender a lidar com ela, com certeza absoluta.
Bom, gente, que legal. Posso, então? Posso interromper? Pode sim, pode sim. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês, para terminar a tarde, com uma boa notícia. Depois de tantas más notícias que eu trouxe para vocês, né? Tô brincando. Eu só trouxe notícia boa, né, gente? Só trouxe notícia boa. Vocês já estão vendo aí, né? Então, o Ivânio já tinha falado para vocês disso, né? Do livro da Game Educação, né? Game Educar e tudo mais. E aí eu provoquei ele, quando ele falou disso, eu disse, poxa, olha só, já está no projeto, porque fui eu que elaborei, já está no projeto a ideia de fazer também um livro com os projetos finais. Então, eu disse para ele, então faz uma capa igualzinho o teu, vamos fazer 2 livros gêmeos, né? Então, olha aí os nossos livros, né? O da Inovação na Educação, talvez vocês não enxerguem, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Olha ali, ó. Projetos inovadores para a educação básica. Essa vai ser a ideia central do nosso material que nós vamos produzir juntos aqui, tá? Então, vai ter, só que daí, além de, não vai ser 3 livros como tá ali, vai ser um só, com Xanxerê, Maravilha e São Lourenço, onde nós vamos fazer aí, a gente vai convidar a Nelly e a própria Marinilce, né, para fazer uma apresentação como coordenadoras, ou um prefácio, um pós-fácio, e aí a gente vai organizar todas as nossas produções. Imaginem vocês, por exemplo, pegar o livro na mão, né, e lá na página 179, tem uma página preta bem bonita, assim, com o teu nome, com o título do teu trabalho. Talvez a gente pode trazer para cá a palavra, frase e parágrafo final, né, o resumo, e depois vem o projeto inovador que vocês vão elaborar. Eu acredito que vai ser uma baita contribuição para a educação em Santa Catarina, porque nós estamos utilizando recursos públicos, então a gente tem uma responsabilidade forte nisso, a gente tem que cuidar disso, e vamos dar uma devolutiva para a sociedade também, né, gente? Quando a gente fala isso, parece assim, é um discurso bonito. É muito mais do que isso, gente. Fazer uma pós-graduação com recurso público e você dar uma devolutiva social com um livro que vai ser gratuito para todo mundo acessar online, eu não tenho dúvida que a gente dá uma contribuição. Por isso que eu falava tanto ontem para vocês. Olha a agregação de valor aqui, ó. Elabora bem, faz esse primeiro rascunho, conversa com o orientador, né? Pega esse esqueleto agora e tudo bem, se um item não coube, veja os outros. Se você está sentindo que o item registro e sistematização ninguém está conseguindo fazer, beleza, vamos conversar de novo sobre isso semana que vem. Vamos entender como é que a gente faz isso. Mas o importante é que a gente chegue no final, né? Com um projeto que não vai ser o melhor projeto do mundo, não existe isso, mas pelo menos a gente chega no final dizendo assim, olha, eu elaborei 15 páginas, 10 páginas, 12 páginas, onde eu consigo colocar aqui 1 ano e meio de reflexão, de aprendizado, de troca, de diálogos, de conversas, de convivências, de experiências que eu tive nessa pós, e espero que isso, né, da maneira como eu elaborei, com todo o meu esforço que eu pude colocar nisso, com toda a minha responsabilidade científica, né, de acadêmico, do ensino superior, dando uma contribuição para melhorar na música, como eu ouvi de vocês hoje, né, as temáticas, na música, na educação financeira, no projeto pedagógico, nas tecnologias, nas metodologias ativas. Para mim, aí é essa a chave do que nós vamos fazer, tá? E aí, daqui a pouco, alguém olha o projeto lá do Cleison, da Ivanete, da Alcione e dos demais colegas que vão compartilhar. A gente olha o projeto e diz assim, poxa vida, uma sala de metodologias ativas, por que eu nunca pensei nisso antes? Você está entendendo a contribuição? A gente não sabe como que a gente vai impactar a educação do Estado e como vai ser um PDF que vai ser distribuído no Brasil inteiro, talvez de um outro lugar, lá dos Cafundó do Judas, longe de nós, ele vai mandar um e-mail para você, que vai ter o teu contato lá no final do livro, e vai perguntar, João, como é que você fez isso? Você poderia me ajudar? Eu estou aqui no interior do Ceará, e eu queria fazer a mesma coisa. Tá? Para mim é isso. Acho que isso gera em nós uma responsabilidade dobrada, tá? Uma responsabilidade, assim, que faz com que a gente, a partir de agora, comece a elaborar o projeto de inovação dentro dessa perspectiva, tá? E vocês têm competência de sobra. Se em 30 minutos vocês conseguiram fazer o que vocês acabaram de apresentar aqui, né? Eu tenho certeza que cada uma tem isso também elaborado, imagina o que vocês não podem fazer nos próximos 120 dias, tá?
Vamos ver o que o pessoal está colocando aqui no chat. Uau, que show! Gostou, Helene, da capa? Vão ser 2 livros. E olha, vocês vão sair daqui com 2 publicações, né? Um artigo lá no livro do Ivânio sobre gamificação e o projeto com a gente que vai contar como um capítulo de livro, né? Professora, minha estrutura de trabalho bem diferente dos colegas. Fiz pelos tops. Não tem problema, Marlice. É isso mesmo, tá? Não tem problema. Lembrem-se, gente. Eu vou terminar falando 2 coisas aqui para vocês. 2 coisas. Ó, presta bem atenção. Primeira, tudo que eu falei são contribuições, são críticas, são sugestões para aprimorar a reflexão sobre o que você vai fazer. Não diga assim, mas o professor Ivo me disse que tinha que ser desse jeito. Não, não disse isso. Eu disse que eu ia apresentar um roteiro, que ele é flexível, que você pode acrescentar tópicos, você pode tirar tópicos, você vai conversar com o teu orientador, com a tua orientadora, e você vai fazer o teu trabalho de forma totalmente autônoma. Né? O que você não pode vir, obviamente, é com um artigo científico no final, porque não é isso que é. Tem que ser um projeto. Tá? Então, utilize todas as minhas falas como possibilidades. E nenhuma, meu professor Ivo falou, é isso aí. Nenhuma fala minha é absoluta. Tá? Eu fiz aqui reflexões com vocês. Essa é a primeira questão de fundo. Está gravado. Ninguém vai poder dizer que o professor Ivo disse que tinha que ser daquele jeito. Se não tiver os 10 tópicos, não vai ser aprovado no final da disciplina. Não é isso. Mas pensem bem, como eu falei, acabei de falar para a Alcione, pensem bem. Daqui a pouco falta o orçamento mesmo. Daqui a pouco você nunca pensou nisso, porque você trabalhou a vida inteira em escola pública, mas tem custo. Pensa nisso. Tá? Pensa que, além de você, mais pessoas podem se agregar no projeto. Então, tem equipe parceira, tem equipe de execução, tem entidade parceira. Pode ser alguém de fora, pode ser alguém de dentro. Pensa nisso, tá? Antes de descartar o tópico. Tá bem? E converse com o teu orientador. Como eu disse antes, as orientadoras colocaram aqui no meu... Até tá aqui, ó. Não tinha mostrado para vocês? Tá aqui várias sugestões. Nenhuma delas invalidou a estrutura. O que elas fizeram foram sugestões. Nesse tópico podia colocar isso, nesse tópico podia acrescentar aquilo. Tá tudo bem. Então, com as orientadoras, vocês definem a estrutura final. Segunda coisa que eu queria dizer é que tudo o que está posto aqui dentro desse projeto, até semana que vem, nós temos possibilidades de fazer mudanças. Da semana que vem em diante, quando nós terminar a nossa aula de sábado que vem, eu pediria para vocês atenção redobrada no tempo. Atenção redobrada no tempo. Por quê? Não é que você tem até final de novembro para fazer o projeto. Eu colocaria diferente na cabeça. Eu colocaria assim, eu só tenho até final de novembro para fazer o projeto. Eu entraria assim, ó, literalmente, numa contagem regressiva, colocaria junto com essas 2 folhinhas na porta da minha geladeira um cronograma, construiria isso com a minha orientadora, com o meu orientador, e diria assim para ele, olha, professora, nós temos 120 dias, são 10 tópicos, então de 10 em 10 dias eu vou te entregar um tópico pronto. E aí a professora vai dizer, legal. Aliás, os meus orientandos estão me vendo aqui, né? Eu já consegui 1 ou 2 hoje de manhã, hoje de tarde, aí no WhatsApp, né? Vai funcionar assim, nós vamos construir um cronograma. E você vai entregando. E aí, até o final, com 4, 5 encontros de orientação, com você e com os teus outros colegas, de forma coletiva, você chega com um êxito no final da elaboração do projeto. Simples assim, tá? Porque aí você consegue se organizar. Então, eu quero dizer assim, gente, se organize, porque senão vira uma dor de cabeça. Você pega um grão de arroz, bota nas costas, ele vira uma tonelada, porque você não fez, e já é 15 de novembro, e aí só falta 20 dias, aí você se desespera. E cuidado, porque o cotidiano vai fazendo surgir muitas coisas, e aí, de repente, você bota de lado lá as folhinhas e nunca mais olha. Se você não deixar o resumo e as palavras-chave num lugar visível, há uma tendência de semana que vem você não lembrar mais delas quando nós conversar aqui de novo na sexta de noite. Tome esse cuidado, tá bom? Então, vocês têm até sábado que vem para postar o material, tá? Que é esse que nós elaboramos hoje. Gente, não se preocupem com o de hoje, tá? O de hoje, assim, ó, é esse rascunho mesmo. Quem já fez, posta. Mas eu vou mexer até semana que vem, professor. Não tem problema. O que eu quero é que vocês postem. Porque senão daí vai ficando, fica para a semana que vem, daí fica para outra semana. Eu quero na segunda-feira, depois da nossa aula de sábado, fechar a disciplina.
tendo certeza que vocês entenderam o contexto que vocês estão se inserindo agora de elaboração do projeto, tá? E depois a gente vai tirando as dúvidas na caminhada com os orientadores e orientadoras. E eles vão se direcionando a mim, porque eu sou responsável pela disciplina, e eu vou tirando as dúvidas com ele, tá? Pode me enviar agora pelo WhatsApp, o que é aqui? Deixa eu ver quem perguntou. Marlice, posso enviar agora pelo WhatsApp ou o e-mail para ver se pode ser assim? Não, Marlice, bota lá no material, eu leio lá, e se não for, eu te aviso. Se não for, eu mando de volta e te dizendo, arruma isso, isso, isso. Não tem problema, tá? Não te preocupa. Gente, deixa eu parar a gravação. Prof,